Bem-vindos a mais um estudo de caso do Rabujo. Nesta semana nos debruçaremos sobre os eventos que sucederam a saída de Weintraub do Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro, procurando se blindar da acusação de aparelhamento ideológico dos ministérios, decidiu escolher um nome acima de qualquer suspeita e com um currículo robusto. Seus olhos se debruçaram sobre Carlos Decotelli. De fato, o currículo de Decotelli é bastante robusto. Consta nas informações prestadas na plataforma Lattes que Decotelli é mestre e doutor. O problema é que logo depois da indicação, Decotelli foi submetido a um intenso escrutínio. No dia 26 de junho de 2020, o reitor da Universidade de Rosário solta uma bomba. Diz que Decotelli na verdade não é doutor. Com isso, Decotelli se junta a um notório grupo de pessoas que mentiram sobre titulação acadêmica. Dilma Rousseff chegou a dizer que era doutora em economia pela Unicamp. Entretanto, ela não defendeu nem a dissertação de mestrado, nem a tese de doutorado. Aloysio Mercadante chegou a dizer em um debate em 2006 que era doutor pela Unicamp. Entretanto, ele só obteve esse título em 2010. Voltando ao governo Bolsonaro, Ricardo Salles chegou a informar que era mestre pela prestigiosa Universidade de Yale, nos Estados Unidos, mas mestre por essa instituição, aliás, por nenhuma outra ele é. A ministra Damares, que ocupa o posto dos direitos humanos nesse governo, também chegou a dizer várias vezes que era mestre em educação e em direito. Entretanto, ela não é mestre nem em educação, nem em direito. Como vocês podem perceber, mentir sobre a titulação não é uma prerrogativa nem de pessoas à direita, nem a pessoas à esquerda do espectro político. Parece ser uma coisa meio que ambidestra. De qualquer forma, as acusações sobre as incongruências, ou melhor, falsidades do currículo de Decotelli não param por aí. Somada à acusação de mentir sobre o título de doutorado, agora também existem acusações que a dissertação de mestrado de Decotelli pela FGV contém trechos que são plagiados de outros autores. A FGV, inclusive, chegou a informar que abrirá uma investigação para apurar se essas acusações são verdadeiras. No dia 2 de julho de 2020, bombardeado de um lado pela falsidade de um título que não possui e pelo suposto plágio na sua dissertação de mestrado, Decotelli não suporta a pressão e renuncia à indicação de ministro da Educação sem nem mesmo ter tomado posse. E aqui nós concentramos os pontos de nossa análise da semana. Nós vamos verificar duas situações. A primeira, é crime mentir no currículo Lattes? Situação número 2, que também merecerá nosso estudo. E plágio? Plágio é crime? A primeira pergunta que nos propomos a resolver nesse vídeo é se é crime mentir no currículo Lattes. Bem, primeiro, o que é esse currículo Lattes? O currículo Lattes trata-se de informações que são preenchidas numa plataforma mantida pelo CNPq. No currículo Lattes, você vai fazer constar quais são os fatos relevantes que aconteceram na sua vida acadêmica, quer seja de professor, quer seja de pesquisador. A sua titulação, as suas publicações, eventualmente os eventos que você participou que tenham relevâncias para o ensino, para a pesquisa ou para a extensão. Evidentemente, essas informações devem ser prestadas com a maior precisão e honestidade possíveis. Inclusive, quando você termina o preenchimento e vai enviar o currículo Lattes para ser publicado nessa plataforma, vocês percebam que aparece um aviso indicando e alertando para o usuário que se os dados forem falsos, ele se submete eventualmente às penas previstas nos crimes contra a fé pública, notadamente falsidade ideológica no artigo 299 do Código Penal. Mas qual que é o problema com esse alerta? O problema desse alerta é que ele não é congruente com o melhor entendimento que nós encontramos na doutrina e um entendimento que é prevalente nos tribunais superiores brasileiros. O STJ já afirmou várias vezes que mentir no currículo Lattes
por mais imoral que seja, não constitui o crime previsto no artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica. Mas por que não? O crime de falsidade ideológica é baseado na conduta de inserir informação falsa em um documento. Por certo, dizer que é doutor quando na verdade não se tem essa titulação é uma mentira, é uma falsidade. O problema é que o currículo Lattes, para efeitos de aplicação da lei penal, ele não é considerado documento. E vocês podem se perguntar, mas por que não é documento? O STJ firmou o entendimento que para que um documento eletrônico seja assim considerado, é necessário que ele tenha assinatura e certificação digital. E o currículo Lattes ele é preenchido mediante o mero login e a senha. Não tem assinatura digital. Sendo assim, de acordo com o melhor entendimento da doutrina e da jurisprudência, não é documento. Não sendo documento, não pode ocorrer a tipificação do artigo 299 do Código Penal. Mas você poderia me perguntar, mas pode ser um outro crime? Bem, eu visualizo a possibilidade do artigo 307, falsa identidade. O crime do artigo 307 parte da conduta criminosa de atribuir a si uma falsa identidade. O que é identidade? São características personalíssimas que individualizam uma pessoa a partir de qualidades juridicamente relevantes. Nesse caso, você poderia argumentar que a titulação de uma pessoa faz parte das características de identidade e assim subsistiria o crime tipificado no artigo 307. Vale destacar que o artigo 307 é um crime que demanda dolo específico, ou seja, é necessário, além de mentir, que se faça com um propósito específico de obter uma indevida vantagem ou causar prejuízo a terceiros. Outra anotação importante sobre o 307 é que ele é um crime expressamente subsidiário, ou seja, ele só vai ser punido se ele não se constitui em elemento de crime mais grave. Então vamos para a segunda pergunta. É crime praticar plágio em trabalho acadêmico? Eu sei que essa pergunta preocupa muita gente. Tem gente aí fazendo TCC, né? Então fica ligado. Olha, quando a gente observa as famigeradas regras da BNT, nós conseguimos distinguir duas hipóteses de citação. Eu tenho a citação direta, que é uma citação literal. Você pegou um texto de um autor, reproduziu identicamente no seu texto, nós temos aí uma citação direta. Se você pega informações, ideias de outro autor, faz uma paráfrase, escreve com suas próprias palavras no seu texto, nós temos uma citação indireta. Mas seja a citação direta, seja a citação indireta, você tem que dar crédito a quem merece. O autor do texto original, quem escreveu aquilo pela primeira vez, quem criou aquela ideia, quem teve aquele insight, ele merece receber o devido crédito. É justamente isso que é protegido pelos direitos autorais. Toda vez que você pratica um plágio, você está entrando no artigo 184 caput do Código Penal, violação de direitos autorais. Mesmo que eu não tenha nenhuma vantagem de ordem patrimonial, mesmo que você não tenha nenhuma vantagem de ordem patrimonial, se você se apropriou da criação intelectual de outra pessoa e a apresentou como se fosse própria, você está no artigo 184 do Código Penal, violação de direitos autorais. Aliás, se você consegue obter uma vantagem patrimonial explorando as ideias de outras pessoas, aí você vai entrar na forma qualificada. Então, concluindo, mentir no currículo Lattes não é crime de falsidade ideológica. Por quê? Porque o currículo Lattes, carecendo de assinatura e certificação digital, não pode ser entendido como documento. Quando muito, dizer que é doutor quando na verdade você não é, existindo dolo específico de obter uma vantagem ou gerar prejuízo a terceiro, pode ser enquadrado como falsa identidade, artigo 307 do Código Penal.
Por outro lado, plágio em trabalhos acadêmicos é suficiente para a tipificação do artigo 184 do Código Penal, violação de direitos autorais. E assim, vamos terminando mais um estudo de caso. Se você gostou, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima, pessoal!